Oi pessoal, hoje a gente vai mostrar um pouquinho sobre a montagem do ventilador Takaoka MicroTak. É um respirador, né? Ele é novo, a gente utilizou uma vez só em paciente entubado. É um respirador que veio juntamente com essa UTI móvel, né? Que tem 2 anos de utilidade. Só que a gente deixava, né, preferencialmente usar o Oxmeg, que era a rotina de todo mundo. Novamente, é um ventilador muito bom, mesmo com o arcabouço dele ser um pouco mais robusto, mas é um ventilador muito bom para utilizar, principalmente para transferência, tá? Então a gente tem o circuito, né, que é o ramo único. A gente vê que tem uma parte que tem um ramo que é um pouco maior, que é na verdade o calibre maior, que é o ramo que vai passar o ar para o paciente. O outro ramo que é o sensor do ventilador. Então sempre para ele funcionar vai precisar pelo menos desses 2 circuitos. E aqui a gente vai ter, ó, uma particularidade desse respirador, que é essa ponteira. A gente vê a fase inspiratória, que é a válvula expiratória. E aqui a gente vai fazer o encaixe no tubo do paciente. A diferença desse respirador é que a gente não consegue programar a PIP diretamente nele. A gente tem essa válvula, é a válvula de PIP, que a gente vai regular através dessa chave, ó. Tá vendo que a gente vai reduzir a PIP, aqui a gente aumenta a PIP. Então a gente vai conseguir reduzir. Uma forma para a gente ver se está em teste correto é a gente pôr na membrana aqui, ó. Então aqui eu tô fechando ela totalmente. A gente vê que tem a membrana encostada na parede aqui da válvula. Agora se eu dessa forma aqui rodar para baixo, né, a gente vai ver que vai abrindo, vai mostrar até essa ponta, não force, senão vai quebrar. E a gente vê se abaixar, ó, a membrana baixa. Ou seja, tá partindo de uma PIP zero. E a gente vai rodando, né, para fechar, a gente vai levantando essa membrana, e quer dizer que a válvula, né, de PIP está funcionante. Isso é uma da porção, né, que a gente faz o teste da válvula de PIP. Então ela vai conectada, ó, nessa parte do ramo expiratório, que realmente a gente precisa de passar o ar por aqui para sair e aprisionar o ar para ser a PIP, certo? Então outra configuração, a gente vai conectar, ó, bonequinho, paciente, a gente vai conectar o ramo que vai pro paciente, então saída do respirador pro paciente, e o ramo que vai ser a de sensibilidade, né? Então vai aqui no ladinho, que é uma parte mais fininha. Então o ventilador vai precisar de estar ligado na rede de oxigênio, na oferta de energia também. Ele tem uma carga, tem uma durabilidade em torno de 3 horas. Mas ele vai ficar dando um alarme, né, em sentido, olha, tá fora da rede, tá usando a bateria. Então vamos ver uma diferença quando tá em rede ou não. Então a gente vai ligar nesse botão preto, teve a iniciação. Então aqui, como a gente está em uso da bateria, ele vai estar com o monitor meio desligado, mas a gente consegue ver, ó, que tem umas numerações. O que a gente precisa configurar no ventilador? Então primeiramente a gente vai regular a frequência. Então você vai, ó, apertar na frequência, ele vai ligar um pouco e vai piscar o lugar que você está querendo verificar. Então, vou aqui nesse canto e vou alterar, ó. É um pouco mais rígido mesmo, né? Então a gente vai forçar um pouquinho com delicadeza para a gente mudar os parâmetros. Então, quero a frequência 16, por exemplo. Aperto Enter, confirma, apagou a luz. Quero agora ajustar o alarme de pressão. Então, isso aqui, a gente vai clicar um pouquinho mais forte, tá 30, a gente pode deixar até 40, por exemplo, um paciente adulto. Então a gente vai alterando com paciência. Pronto. Agora a sensibilidade. Então a sensibilidade a gente vai fazer a fluxo, geralmente paciente adulto a gente deixa uma sensibilidade de 2 e confirma. A partir do momento que eu confirmei e coloquei sensibilidade, já muda aqui o parâmetro ventilatório. Já mudei a cisto controlado. É basicamente a pressão, tá? Quando eu deixo sem sensibilidade, vai ventilar um pouco mais a volume. Então é interessante, né, assim, uma rotina de utilidade do Takaoka é legal, é interessante fazer um assisto controlado, que ele vai permitir uma ventilação mais, permite que o paciente entre mais na ventilação, quer dizer assim, é ruim que o paciente entre na ventilação, há momentos que ele vai ter uma assincronia que não é interessante, mas também que o paciente ele mantém uma ventilação mais tranquila, porque se o paciente tiver uma resistência muito forte para entrar na ventilação, ele vai ficar mais resistido, vai criar mais sincronia. Então é interessante manter um assisto controlado no Takaoka, por conta dele ter uma assincronia mais aceitável. Caso o paciente tiver muito assincrônico, né, entrando muito na ventilação, é por questão de falta de sedação
um ajuste de sedação adequado, certo? Depois disso, a gente ajustou então a frequência, o alarme de pressão, a sensibilidade. Vou ajustar o volume corrente ideal para aquele paciente. Vamos pensar, o paciente aqui está em torno de 390 de volume. Então a gente vê que vai partir de 0 até 1 litro de volume. Então, vou partir para aqui. Então a gente vê que não tem 320, a gente não tem uma marcação correta. Então, 320 um pouquinho depois da faixa do início do 300, ou isso consequentemente. FIDIA 2, também eu consigo ajustar de 50% a 100%, então frente à necessidade do paciente. Beleza, ajustei tudo. Aqui a gente vê um SBY, é a sigla do standby. Então sempre que o ventilador tiver com essa sigla, ele não está ventilando, não estará funcionando. Para funcionar, a gente precisa de apertar, tirar ele do standby. Então, saiu do SBY, a gente vê que teve uma luz de alarme. Essa luz de alarme é por conta da bateria, tá? Então aqui a gente fazer o ajuste, o teste, a gente pode colocar aqui, um ventilador de teste, tá? Então vê que ele estava alarmando por conta de um escape. Agora ele vai alarmar por conta da bateria, tá? Então o que a gente pode fazer, como que é bateria, a gente sabe que ele está fora da bateria, fora da energia, perdão, eu posso silenciar aqui no cantinho, tem silenciar alarme por 2 minutos. O ventilador Takaoka é um dos ventiladores robustos, como eu falei, mas ele vai alarmar alguma coisa acontecendo. Seja falta de oxigênio, falta de bateria, ou algum vazamento, desconexão de paciente. Então, assim, é uma coisa que a gente não pode negligenciar, tá alarmando, vou só silenciar. Não, a gente tem que saber a causa desse alarme, tá? Então aqui ele sempre vai dar, aqui no cantinho, algum motivo, geralmente, né? Então tem bateria, voadores, por exemplo, que eu vou abrir um pouquinho depois mais a bala, mas ele consegue já ciclar com o oxigênio sendo ofertado nesse momento. Então a gente vê o cisalhamento, abertura, fechamento pulmão teste. Isso. Coloquei, ventilando, eu quero aumentar a frequência para 20, mesmo processo. Aperta a frequência, a tela ligou, passo para 20 e dá o Enter. Nesse ponto aqui em cima, a gente vai ter a pressão, então a pressão que está realizando. Então aqui eu passo, de 11 foi 16, de 11 para 16. Então aqui a gente consegue dar uma visualização também, questão da PIP. Então eu vou tentar abrir o máximo possível da PIP. Vê tanto que insufla. A gente vê agora aqui, tá partindo de 2 até 11, certo? Então vamos pensar, se eu tenho 2 de PIP, para chegar ao 11 eu vou ter 9 de pressão, porque a pressão controlada, a pressão de ventilação vai ser o número acima da PIP, certo? Então, vou querer aumentar, nossa, meu pulmão com SARA, por exemplo, vou querer uma PIP bem elevada, né, para manter o pulmão aberto, então vou obeso. Então, a gente, fechou bastante. Então, assim, não é interessante fechar toda a válvula, mas um tanto que você vai ser interessante para o seu paciente, não tá ocasionar risco de barotrauma. Deixa eu ver, tanto que fica insuflado, certo? Então, mantenha uma PIP bem resistida. Então, a PIP essa válvula de PIP está bem funcionante. A gente agora partir para aqui para a visualização, a gente vê, a partir de 15 para 30. Então a gente sabe mais ou menos, né, não é totalmente fidedigno, que está de 15 de PIP, certo? Vai dar um alarme, porque ele vai estourar, então, a pressão, e também por conta que deu 2 minutos da bateria que a gente alarmou daqui a pouco, certo? Da bateria para a gente resolver, simplesmente colocar na rede de energia, começar a carregar. Oferta de oxigênio, talvez a bala, precisar de um pouco de pressão, está acabando a bala, e precisa verificar. Outra questão, olha, já está alarmando, bateria tá carregando, a luz aqui, quando tiver verde, está carregando, tá? Então, um sinal para a gente verificar. O oxigênio está muito bom, né? Tá com uma pressão boa. Outra coisa a gente verificar se o paciente não está entrando na ventilação, tendo uma resistência, se não é secreção, broncoespasmo, se não é desconexão da válvula. Pode ser que simplesmente uma desconexãozinha da sensibilidade já vai alterar ter uma desordem na ventilação, certo? Então a gente sempre tem que estar atento a toda a integridade do circuito, bom? Pessoal, basicamente é isso. Qualquer informações a mais a gente vai falando para vocês, passando. Mas é um ventilador que a gente vê que é fácil de utilidade, que é muito bom para utilizar principalmente em transferência, para a gente ter o zelo na utilização, tanto na montagem,
Na implementação, tem um cuidado, né? Assim, ele não é touch, mas assim, a gente consegue ter a funcionalidade correta com ele, certo? E na desmontagem também a gente tem esse controle. A gente, principalmente, esses circuitos, né, do Takaoka, eles são exclusivos. A gente, se estragar, a gente não vai ter o outro para estar repondo imediatamente para poder estar utilizando com o próximo paciente. Então, espero a gente ter esse cuidado, certo? Qualquer coisa estou à disposição, alguma coisa precisar, alguma coisa emergencial. Quanto ao respirador, estou à disposição. Tá bom? Até mais.